Crente Bom de Bíblia. O concurso nacional de aprendizado bíblico que conquistou a família cristã brasileira está de volta. E agora com mais uma faixa etária, Kids. Prêmio de R$10.000 para os vencedores de cada categoria. Participe! Você pode ser um dos ganhadores. Inscrições abertas até 30 de abril. Saiba mais em crentebondebiblia.com.br. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. Ética cristã e direitos humanos. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui de volta com a lição de número 3, Ética cristã e os direitos humanos. Gostaria de começar essa lição fazendo uma pergunta. Será que todos nós conhecemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ela foi promulgada em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, pela ONU, a Organização das Nações Unidas, num período em que a nossa sociedade estava devastada pelos horrores da guerra. E o que diz a Bíblia Sagrada acerca dos direitos humanos? E como os direitos humanos são encarados em nosso país? Ora, no Brasil, a expressão direitos humanos ela começou a ser usada com muita força durante a década de 80, durante o período do regime militar. Eram partidos opositores ao regime militar que começaram a usar essa expressão direitos humanos. Mais tarde, quando da promulgação da Constituição Cidadã, em 1988, vários direitos foram alcançados ao cidadão brasileiro. Entre eles, os que já aqui citei em outra ocasião: liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de pensamento e etc. Porém, hoje no Brasil há uma discussão muito grande em relação a esta questão. Alguns falam em direitos de bandidos, porque na concepção de alguns, os bandidos têm mais direitos do que o cidadão de bem. E aí convencionou-se chamar também de que os direitos humanos devem valer apenas para os humanos direitos. E qual será a nossa posição em relação a estas questões? Será que o direito ele é suprapartidário? Deve ser suprapartidário? Ou seja, o direito ele não pode ser só do branco ou só do negro. O direito não pode ser só do crente ou só do descrente, nem só do hétero ou só do homossexual. O direito é um direito de todos. A Bíblia Sagrada, desde o princípio, trabalha essa questão de direitos humanos. Nós temos no Decálogo, já aqui citado, que é fundamento da ética e da moral cristã, direitos humanos. Direito à vida, quando Deus diz não matar, direito à integridade, à idoneidade, há tantas outras questões que são de relevada importância para o viver diário. Às vezes nós ouvimos as pessoas falarem então que os direitos humanos foi uma conquista, da esquerda ou do marxismo ou das ideologias que surgiram ao longo da história. O que as pessoas esquecem é de que os direitos humanos estão presentes na Bíblia Sagrada, que já foi aqui falado, é o pressuposto da ética cristã. Por quê? Por exemplo, quando Jesus está com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, Jesus está ali quebrando vários paradigmas, como o preconceito que havia em relação à mulher, o preconceito racial que havia em relação ao povo samaritano. Jesus vai quebrar todos esses preconceitos, estabelecendo às pessoas o direito de todas diante de Deus. A Bíblia Sagrada vai falar também que para Deus não há acepção de pessoas.
Não há preconceito de gênero, a Bíblia diz não há macho nem fêmea. Não há preconceito racial, não há judeu nem grego. Não há preconceito social, porque não tem nem servo e nem livre. Para Deus todos são iguais. E tantos outros direitos e tantas outras questões que foram trazidas pelo cristianismo em relação à intolerância, em relação ao preconceito. Jesus, por exemplo, esteve em casa do Zaqueu, publicano, quebrando paradigmas de preconceito em relação à profissão de cobrador de impostos. E assim nós poderíamos citar aqui uma série de outros exemplos que estão aqui listados na sua revista e estão presentes no capítulo 3 do nosso livro de apoio, o livro Valores Cristãos, que nós precisamos utilizar, porque traz informações relevantes. A igreja, ela tem se posicionado, portanto, ao longo da história, a favor dos direitos humanos, porque o princípio da palavra de Deus é o amor. O amor para com Deus e o amor para com o próximo. De modo que, na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar direitos humanos no Pentateuco, vamos encontrar, por exemplo, no Pentateuco, o direito da viúva, o direito do órfão, o direito do estrangeiro. Nós vamos encontrar direitos humanos nos evangelhos. Nós vamos ter, por exemplo, Jesus tomando posição a favor das crianças, que também eram alvo de discriminação naquela época, eram alvo, de discriminação. Direitos humanos em Paulo, quando há o reconhecimento de igualdade das classes sociais, quando se legitima os direitos civis. O próprio apóstolo Paulo faz uso dos direitos civis, em que ele não pretende ser preso ou não pretende apanhar quando ele é preso, e assim por diante. Além disso, nós abordamos na lição a posição da igreja em relação ao trabalho escravo, à escravatura, à escravidão e o trabalho escravo presente ainda hoje, a exploração que acontece em algumas atividades econômicas, a posição ética da igreja em relação a estas questões, em relação aos direitos dos prisioneiros e também as questões de problema de ordem social, a fome, a miséria, a distribuição de renda. São todas questões que envolvem os direitos humanos, que são bíblicos e que fazem parte da essência do amor. E a discussão, como já disse, em debate por muitos segmentos da sociedade, é de que por vezes nós percebemos que o direito não é suprapartidário como deveria ser. Ou seja, o direito é para todos. O direito é para o cidadão de bem e também é para o cidadão que não cumpre as leis. O direito é para todos, é para o negro e é para o branco, é para o pobre e é para o rico, é para o homo ou para o heterossexual. Mas por muitas vezes nós descobrimos a sociedade evocando direitos só de um lado, só de uma parte e não de outra. E isso tem provocado muita insatisfação social e muitos protestos do povo brasileiro, tanto nas ruas quanto nas redes sociais. Portanto, é importante que você, querido professor, amado irmão e irmã que ministra na Escola Bíblica Dominical, apresente aos alunos os direitos humanos previstos na legislação, tanto da ONU quanto no Brasil, os direitos humanos que estão presentes na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, e se posicionar em relação às questões que vão em contrário à ética e à moral cristã. Desse modo, é importante e relevante que se faça com os alunos esta discussão. Pessoas poderão contar durante a aula, por exemplo, que viveram ou sofreram ou estão enfrentando injustiças de toda sorte quando os direitos humanos são violados. Nós temos muitos problemas hoje de violação dos direitos humanos que estão relacionados ao preconceito racial, à discriminação social, à intolerância religiosa, ao bullying nas escolas
e também o desrespeito ao livre exercício da crença e da fé, que é a intolerância religiosa presente em alguns segmentos. Nós, os cristãos, nos posicionamos desfavoráveis a qualquer tipo de intolerância, mas nós também nos posicionamos por uma ética cristã que tem como pressuposto a Bíblia Sagrada. Aqui está, portanto, a nossa dica para esta lição. Que Deus abençoe a todos e tenham uma lição muito proveitosa. Deus os abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.